E aí galera, aqui é o KS vocês mais um vídeo. Opa, KS não, Mark. Eu mudei o nome do canal, gente. Então, aqui é o Mark. Cara, esse é um dos últimos vídeos que eu vou trazer nessa vibe pra esse canal, porque eu criei um novo canal chamado Game Rose e eu gostaria que vocês entrassem lá pra ver, né, que vai ter esse vídeo e vai ter outros vídeos nessa vibe também. Eu vou deixar esse canal aqui, o Mark Zeman, apenas para as live streams de Fortnite ou PUBG ou qualquer coisa que eu gosto de jogar, né, fazendo live. Então, bora dar prosseguimento aqui. Cara, The Witcher 3 é sério, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Na verdade, eu digo que ele é facilmente o melhor jogo que eu já joguei na vida, superando o Final Fantasy VII, toda aquela emoção que ele me trazia. E já começando a dar dica pra vocês agora, sem perder tempo. Então, no The Witcher 3 nós vamos ter o combate. E o que tem no combate do The Witcher 3? Agora nós temos a esquiva, coisa que é nova, não tinha no anterior. Temos também o rolamento ainda. Esse rolamento já é velho, tinha no Witcher 2. Temos o ataque forte, porém lento, e o fraco, porém rápido. É bastante parecido com o antigo, tirando o fato de que está 1000 vezes melhor. Então funciona muito melhor do que funcionava no The Witcher 2. E a dica que eu dou pra vocês quando vocês entrarem em combate, cara, é que vocês fiquem esquivando do inimigo até você aprender todo o moveset dele, para aí então você saber onde encaixar o seu dano. E isso ajuda bastante. Sério mesmo. Então nós teremos, né, tipo, mais uma vez aquelas duas espadas do Geralt, sendo uma de aço e uma de prata. Mais uma vez, a de aço para inimigos humanos, a de prata para monstros, ou seja, afogadores, grifos e coisas do tipo. Então, é sério mesmo, é muito, como posso dizer, é muito necessário que vocês sigam à risca isso de usar sempre a espada de prata em monstros e a de aço em humanos, porque acredite ou não, se você tentar usar a de aço em humano ou quer dizer, a de aço em monstros ou a de prata em humanos, o dano vai ser mínimo. Então eu te sugiro seguir à risca isso. Cada espada possui o seu dano ditado por um número. E esse numérico, cara, nem sempre é o que você deve seguir à risca, assim, porque algumas espadas têm alguns efeitos diferentes, como perfuração de armadura, ou crítico, ou coisas desse tipo. E às vezes um dano maior não vai ter aquele crítico que vai te ajudar tanto. Então nem sempre, quanto mais dano, melhor. Então é muito, como posso dizer, necessário que vocês fiquem sempre ligados a esse dano e a esses efeitos a mais que você vai ter. Algumas espadas vão te permitir melhorá-las, tais como adicionar pedras que vão adicionar incineração em seu golpe, chance de envenenamento, sangramento e por aí vai. Esses são só alguns exemplos. E cara, os que eu mais gostei de usar mesmo, que eu sugiro que vocês usem nas suas espadas: incineração, envenenamento e sangramento. Sério, isso ajuda muito nas batalhas, porque algum desses o inimigo vai pegar no meio de um golpe. E aí ele vai ficar lá sangrando, envenenado ou queimando igual um cracudo. Então eu sugiro muito que vocês usem essas pedras nas suas espadas e tudo mais. Ambas as espadas te permitem fazer isso. Mas outra coisa, não são todas as espadas que te permitem adicionar certas coisas. E fique atento a uma coisa: você vai encontrar alguns lojistas tentando te vender espadas ou coisas assim. Cara, não compre espada de lojista, porque acredite, na sua caminhada, na sua jornada, você vai achar espadas muito melhores. E às vezes você vai gastar aquele dinheirinho ali que, tipo, gastou à toa, tá ligado? Uma espada que você vai encontrar mais na frente uma muito melhor. Então muitas vezes não é jogo comprá-las. E só seguir essa risca. Nos combates nós vamos ter também a besta, né? Que é o item novo. Não tinha nenhum The Witcher antes, pelo menos eu não lembro de vê-los. A besta, cara, é um item exclusivamente para inimigos aéreos e inimigos aquáticos. Não é que você só possa usar nele, sim, você vai poder usar em outros tipos de inimigos ou coisas assim. Mas acredite, vai ter maior eficácia em inimigos voadores e aquáticos. Cara, o inimigo aquático você mata com 2 tiros de besta, dependendo da munição, né, do dardo, do virote que você usa na sua besta. E sim, você pode mudar o virote da sua besta, adicionando virotes explosivos que tenham maior penetração de armadura ou coisas desse tipo. E isso dá uma variedade muito maior de formas de se combater inimigos nesse jogo. Inimigos que vocês vão usar bastante a besta são grifos, porque voam, daí você vai querer derrubá-los do céu para atacar, e também sereias, que além de voarem, vocês ainda vão encará-las embaixo d'água, submerso. E afogadores também embaixo d'água, você vai querer usar bastante a besta contra eles. Eu vou ser sincero para vocês, senti a maior necessidade de uso da besta em Skellige e na DLC.
né, no... Como que é o nome da DLC? Que leva você para uma outra cidade, eu não lembro agora, mas também não vou me lembrar, então... Ah, lembrei. É o Blood and Wine. Cara, é sério, essa DLC é muito da hora e ela traz coisas novas que vocês nem imaginam, mas isso eu vou citar mais lá pra frente. Nesse jogo nós também vamos ter que ficar bastante atento com as armaduras, cara. E sim, elas funcionam exatamente como a espada. Existe um numeral, cada numeral diz qual é a mais forte, qual é a mais resistente e tudo mais. E você pode adicionar sim sinais com efeitos para ela, intensificador de sinais. Eu vou ser sincero e dizer que todas as que eu tive, eu adicionei um único sinal, que era o Queen. Eu elevava o Queen ao máximo e, tipo, era o que eu mais gostava de usar, cara. O Queen é o salvador da minha vida, na moral mesmo. E não é só porque ele é um escudo, é porque ele é muito útil em muita coisa. E aí eu coloquei o intensificador de sinal Queen na porra da armadura toda. E não é só na armadura, você pode adicioná-la na calça, nas botas, nas luvas. E sim, as botas, a calça e a luva também tem um numeral indicando qual é a mais resistente, assim como a sua armadura. Então é muito interessante vocês ficarem de olho nisso. E ficar de olho também se ela é muito pesada ou não. Porque quanto mais pesada uma armadura, mais... como pode dizer, menos itens você vai conseguir carregar. E como eu sou um bruxo, cara, eu gosto de me locomover bastante, com certa velocidade. Eu sempre me livrei das armaduras pesadas, porque sim, elas atrapalham na sua locomoção durante batalha, ou até mesmo andando, por serem mais pesadas. Você sente o personagem, o Geralt mais pesado, entende? E eu sempre dei preferência à armadura mais leve, porque, porra, ficar com o meu inventário lotado, isso que só aguenta um peso de 60. Cara, eu ficava andando sempre com 35. Daí eu fazia umas 3 side missions, cara, eu já tava com 59, estourado, tá ligado? Então é muito bom que vocês também gostem de armadura mais leve. Essa é uma dica que eu dou pra vocês terem sempre o inventário mais vazio. Continuando ainda na vibe das espadas, das armaduras e tudo mais, todos têm um tempo, uma durabilidade no jogo. Ah, então se eu levar um golpe e quebrar essa merda, eu vou ter que me livrar e achar outro item. Não exatamente. Com certeza você vai achar algo mais forte no futuro do que o que você está usando agora. Mas ainda assim, cara, você ainda tem a opção de ir em um ferreiro e consertar todos os seus itens. Mas fique atento a isso, porque nunca é barato. Sério mesmo, sempre sai caro. Eu nunca gastei menos de 300 consertando todos os meus itens em um ferreiro. Falando muito, muito sério. Talvez no primeiro ferreiro lá, aquele trombadinha fudidaço, você consiga consertar com 250 moedas. Mas em todos os outros você vai gastar mais. E você também pode consertar os seus itens com kits de ferramentas. Alguns para consertar armaduras, outros para consertar espadas. E não são tão eficazes quanto um ferreiro. Mas ainda assim ajudam bastante. Ainda mais quando você tem que enfrentar um inimigo forte na próxima porta. E não tem muito tempo para ir em um ferreiro consertar o seu item, coisa e tal. Então isso vai te ajudar bastante. Uma coisa bem interessante que tem nesse jogo, diferente dos antigos, isso que foi bastante propagandeado na época, lembro até hoje, na conferência da Microsoft, como eles demonstraram aqui em The Witcher 3, são os troféus. Assim que você mata um monstro de um contrato, por exemplo, o grifo, que foi usado como exemplo na E3 da época, cara, esse grifo, essa cabeça do monstro, esse troféu, ele tem certo efeito sobre você. Alguns vão lhe conceder mais ouro, outros vão lhe conceder mais dano e por aí vai, é sério. Tem um percentualzinho lá dizendo ao lado de todo o grifo, de todo o troféu. Isso que não é só grifo, tem vários monstros. Então sempre que você matar um monstro é essencial que você colete o troféu dele para ver qual o bônus que ele vai te dar se você deixar ele atrelado ao carpeado. E sim, é muito bom você deixar ele atrelado ao carpeado justamente para ele ter efeito. E, cara, nesse jogo aqui, como item, nós vamos ter também a tocha. E isso mais pra frente vai ser algo que eu vou ter que explicar pra vocês porque que a alquimia não se fez tão eficaz pra mim. Nós vamos ter a tocha que pra explorar cavernas, cara, é essencial. Sério mesmo, vai ajudar bastante a localizar itens, objetivos, perceber inimigos e coisas e tal. Só que lutar com uma tocha na mão não vai te permitir usar um golpe forte, que é com o Y no controle. Porque você vai estar com uma mão ocupada segurando a tocha, então você vai conseguir usar apenas o ataque rápido. Não que seja algo muito difícil batalhar com uma mão só, ainda mais quando você é do tipo de pessoa que faz várias side missions, vários contratos, você sempre vai ter uma certa força a mais do que algumas outras coisas. E isso vai te ajudar bastante. Nós vamos ter também os itens de missões. Como que funcionam esses itens de missões? Cada um deles vai ter uma eficácia no seu inventário.
você nem sempre vai poder se desfazer deles, talvez depois só de completar uma missão. Ele vai ficar sempre localizado lá. Você vai coletá-lo, geralmente ele não vai ter peso algum, por ser justamente o item de missão. Então, sinceramente, não esquente muita cabeça com ele não. Nós vamos ter no nosso inventário também comidas, poções, bombas, poções que podem ser adicionadas também aos slots para ser usadas, então fique atento a isso, porque às vezes a gente tenta usar uma poção e não consegue. Mas a poção e a comida tem um slot para serem adicionados, assim você vai conseguir usar em batalha e coisas do tipo. Eu vou ser sincero e dizer que no The Witcher 1 e 2 a poção que eu mais usava era a andorinha, porque regenerava a vida e era muito necessária, mas você também podia comer alguma comida ou algo assim para encher sua vida nos jogos. Só que o Witcher 3, cara, a andorinha continua sendo boa? Continua, mas não é essencial como era nos anteriores. Justamente porque a comida, cara, está muito mais presente, está muito melhor, está muito mais eficaz nesse jogo do que nos anteriores. E uma dica que eu dou de antemão pra você é que você, cara, em todo vilarejo que chegar e você puder entrar em uma casa, entre e furte o máximo de comida que você conseguir. Ah, mas isso é errado. Eu sei, mas é só um jogo. E é sério, vai ajudar bastante. Garrafa d'água, filho, em missão é ouro, tá ligado? Então fique bastante atento a isso. E você vai achar sim alguns itens que vão ajudar na hora de preparar itens alquímicos. Então é essencial que você possa explorar o máximo dos mapas que você vê, pegar o máximo de erva que você conseguir no campo, pegar o máximo de mutagênio de um inimigo. E cara, é isso aí. Na parte das alquimias nós vamos poder criar vários itens, tais como as próprias poções que eu acabei de falar agora. Poções antigas, já conhecidas da galera, como gato, andorinha e por aí vai. Cada qual com seu efeito. E cara, voltando a falar que eu não senti tanta necessidade das poções. Sim, cara, eu não usei andorinha tanto quanto eu usava no 1 e no 2. Ainda assim usei, mas não tanto, não se tornou tão necessário. E a Cat, cara, a famosa poção do gato, cara, é sério, no The Witcher 1 ela era essencial. No The Witcher 2 eu usei pra caralho ela. Mas no The Witcher 3, caraca, a tocha resolvia tudo. Sério mesmo, eu usei a poção do gato 2 ou 3 vezes em uma mesma caverna. Porque o tempo é curto, né, e a caverna era grande. Então, é essencial usar um cat? Não, cara, a poção não é totalmente essencial não. Mas ela te dá uma visão muito melhor do que a tocha? Sim, te dá. Mas, sendo sincero, antigamente era necessário, ultra necessário. Não que fosse obrigatório, obviamente, você ainda podia pegar uma tocha e ir lá. Mas é sério mesmo, era muito, muito mais necessário do que é agora. Senti todas as poções, eu senti uma certa liberdade para deixá-las de lado. Nós também vamos poder criar bombas na parte de alquimia, cada qual com seu efeito também. Algumas para destruir ninhos, outras para destruir portais e por aí vai. E é muito bom vocês darem uma olhada, uma explorada nessas bombas, porque elas ajudam nas batalhas. Por mais que nem sempre eu tenha usado, quando eu tentei usar, eu vi que elas são eficazes. Então, às vezes você está com uma dificuldade, algum inimigo, essas bombas vão te auxiliar de certa forma. Ainda mais atacar a longa distância, quando você quer regenerar vida, usar algum item ou algo assim. Tudo bem que os combates no The Witcher 3 são bem mais rápidos que nos anteriores, mas ainda assim você vai ter um certo tempinho para pensar em algumas coisas. E nós vamos ter também a parte dos mutagênicos, eu acho que é assim que se pronuncia. Nessa parte, nós vamos poder evoluir esses mutagênicos. Mutagênicos o que são? São mutagênicos, né, que você vai encontrar no corpo de geralmente monstros. Esses mutagênicos podem ser adicionados à árvore de habilidades do Geralt, lembra? Que vocês podem colocar algumas coisinhas, adicionar novos golpes e coisa do tipo. Então, tem uma aba assim. Aí, nesse The Witcher 3, você também vai poder adicionar esses mutagênicos. Alguns mutagênicos são mais eficazes que outros, alguns dão certa eficácia em sinais, outros na vida. Eu vou ser sincero e dizer que eu optei sempre por aumentar minha vitalidade ao máximo e deixar esses mutagênicos sempre voltados para isso. Mas também é interessante você aumentar um pouco a sua mana, para fazer feitiços e coisas assim. Elixires. Acho que eu pronunciei totalmente errado. Os elixires. Cara, cada um tem um efeito diferente, e sinceramente eu usei apenas os necessários para as missões. Não que eles sejam totalmente dispensáveis para qualquer outra coisa, não. Assim como a andorinha, eles podem sim ser usados com outras finalidades e tudo mais. Quer dizer, não é algo que não seja desnecessário para o jogo. Você pode encontrar uma utilidade muito boa para ele, mas eu eu mesmo não encontrei uma utilidade muito boa para esse item. Então eu acabei abandonando ele, deixando ele de mão.
e usei só os elixires que eram para as missões principais. Isso que na hora das missões tem lá na alquimia exatamente o que você vai ter que preparar e tudo mais, então é bem simples e bem didático. Existe também, cara, as missões, e cada missão tem certa eficácia, né? Ao completar cada missão, você vai subindo a sua barrinha de XP. E assim que você completa essa barrinha, você sobe para o próximo level. E cada missão exige um level, então é muito bom que você fique atento ao seu level e ao level da missão. Se você quiser seguir a risca, fazer uma missão de level 30 estando no level 30, de 40 estando no 40, você pode. Mas eu joguei o jogo no hard, por exemplo, e cara, eu busquei fazer o jogo, tipo, subir fazendo todas essas missions, tá ligado? Pra poder tentar ver se o jogo continuaria difícil ou não. E não continuou. Então acho que é muito, como eu posso dizer que você está jogando o jogo no difícil ou não é meio estranho, porque você pode subir bastante os levels e depois ir para ele. Eu deveria ter jogado na dificuldade mais difícil mesmo para experimentar, mas eu joguei na hard, porque eu não estava muito familiarizado com jogar The Witcher no controle. Não que eu não esteja familiarizado com o controle, mas com o The Witcher em si no controle não, então eu optei por fazer assim. E cara, me foi bastante útil. Sobre as missões, mais uma vez, a poção Cat me foi útil apenas em uma caverna, como eu disse. Então não sei se vai ser algo realmente que vai mover montanhas para vocês. Toda vez que você evoluir de nível, você vai ganhar um ponto para adicionar alguma habilidade ao personagem. E sim, essa aba vai estar em personagem. E ao lado direito, geralmente tem uma parte da aba que parece mais o corpo do personagem, onde você vai adicionando as melhorias que você vai comprando ou coisa e tal com as suas habilidades, com o seu ponto de habilidade ganho. E você pode adquirir novos tipos de golpes com espada, intensificação de sinal, melhorando ele, melhorando coisas desse tipo, mutagênios, melhorando o uso do personagem com certa armadura ou coisa do tipo. Então é muito bom que vocês deem uma olhada e fiquem bastante atento a essa parte. Eu vou ser sincero, existe um golpe, cara, que você pressionando o Y, né, que no caso no PlayStation é o triângulo, e eu acredito que no PC seja o botão direito do mouse, você segurando ele, você dá um dano muito forte que quebra a defesa do inimigo. Então eu, sinceramente, eu sugiro que vocês comprem essa habilidade e adicione ao seu personagem, porque é sério, ela é muito útil. Vai existir momentos em que vocês só vão conseguir passar de algumas coisas por tê-las. Então, então eu sugiro que vocês comprem-na para poder ter mais eficácia e facilidade para passar em algumas partes, porque é sério, essa habilidade em si ela move montanhas, cara. Uma das melhores formas de ganhar XP nesse jogo pra mim é fazer as side missions tanto quanto as missões principais. Eu vou ser sincero, cara, toda side mission em The Witcher é muito bem-vinda, porque ela tem um certo, como posso dizer, ela tem uma quantidade de conteúdo muito grande, e isso te ajuda bastante ao decorrer do jogo. Então faça o máximo que você puder, o máximo de contratos. Se você está precisando de dinheiro, faça contratos, porque com eles você vai conseguir ganhar certa quantidade de money mais rápido. Geralmente na hora que você vai aceitar um contrato, tem uma opção de aumentar o valor, o lucro que você vai ter por exercer aquilo. Então, cara, sempre cobre mais, sempre tente cobrar uma certa quantidade do personagem, só cuidado para não deixar ele muito irritado, porque sim, ele tem uma barra que se irrita tanto ao ponto de falar, foda-se, eu não preciso de você para isso. Então fique bastante atento a isso e tente ter sempre o maior lucro possível. Dependendo do inimigo, você consegue um lucro muito alto. E fique atento também à situação, porque às vezes a gente acaba, pensando, isso aqui vai ser assim, assim, assado, e cara, você acaba se metendo numa arriscada muito grande. Então, tente buscar sempre o maior valor possível na hora de realizar um contrato ou coisa do tal. Nós vamos ter, como eu já disse, os sinais. Esses que vão ter múltiplos efeitos independente de estarmos em batalhas ou não. Bora começar falando do Axe. Cara, esse sinal que, eu vou ser sincero pra vocês, eu não vejo tanta graça em usar em um combate, coisa do tipo, por mais que ele tenha sido o segundo sinal que eu mais evoluí. Eu mais evoluí ele para testar agora, porque nos antigos eu não gostava muito não. Ele é um sinal que você pode usar para acalmar inimigos, ou acalmar feras ou coisas e tal. Eu usei ele bastante na missão do Barão Sanguinário. Vocês vão usar ele também lá. Mas você pode usar ele também para controlar inimigos, fazê-los com que se tornem seus aliados, batendo nos amigos deles, que no caso são seus inimigos, e aí vão ser vocês dois contra todos os outros. Esses efeitos todos saem quando você tenta bater no inimigo. E existe também o que você simplesmente deixa ele lá parado, sem bater em ninguém, nem você, nem nos amigos, mas ele também passa com o tempo.
E quando você bate, também acaba. E tem o Queen, ou Quen, que talvez seja o meu favorito. Não, ele é meu favorito. Cara, esse sinal ele é muito bom. Ele te dá uma defesa, que assim que você leva um golpe, ele é quebrado, obviamente. Mas nas melhorias dele, eu sugiro muito que vocês melhorem o Quen, cara. Nas melhorias dele você pode adicionar uma explosão. Quando o inimigo te ataca, gera tipo uma explosão que joga eles pra trás, dá tipo um impacto, sabe? E existe também um que assim que eles atacam você, que eles quebram o seu sinal, isso aumenta a sua vida. Então eu sugiro muito que vocês aumentem esse sinal, tipo, sempre que puderem, dê uma certa melhoria nele, porque em combate esse sinal é supimpa. Existe também o Igni. Esse é um sinal que causa dano de fogo aos inimigos. Esse sinal também pode ser usado para queimar lugares que te impeçam, coisas que te impeçam de entrar em lugares, ou coisas assim. Então é bem legal vocês ficarem atentos, porque vai ter utilidade. O Axe e o Igni são sinais que para missões muitas vezes se fazem eficazes. Outro que também se faz, que eu vou falar agora, é o Aard, que é uma rajada de vento que geralmente é lançada sobre o inimigo. Essa rajada de vento, cara, foi uma das coisas que eu mais usei em The Witcher 1. Eu costumava desequilibrar eles para ir lá e finalizar. Ainda funciona no Witcher 3, você ainda pode desequilibrar o inimigo, jogá-lo ao chão e ir lá e finalizá-lo com sua espada. Esse sinal muitas vezes ele pode ser usado para arrombar portas ou mover objetos para que saiam da frente e você possa entrar em certos locais. Você vai usar ele tanto para combate quanto para executar missões. E falando sério, para combate eu não usei ele tanto quanto eu usava no, ou até mesmo tanto quanto eu usei no 2. O Queen eu continuo usando igual, mas o Aard ele é sempre um sinal muito eficaz para acender partes de um teleporte ou coisa assim, você vai usar ele geralmente. Temos também o Irden, ele que é uma prisão mágica onde os inimigos ficam ali sem conseguir sair. Eles ficam impossibilitados de sair da área desse sinal. Então, como que eu vou dizer para vocês? É um sinal bom? Cara, é um sinal legal que eu tentei usar. Sinceramente, não achei tão eficaz. Devido a isso, sinceramente, abandonei ele. Ele parece ser um sinal, pelo que eu li, por tudo que eu vi, que se torna bastante eficaz. Mas ainda assim, não é algo que vai facilitar a sua vida no jogo. É mais para brincar. Falando sério mesmo. Sobre o personagem. Nessa barra do menu personagem, você vai ter várias melhorias que poderão ser adicionadas a ele. Isso que eu já falei anteriormente. Você pode investir em resistência, resistência a dano, seu próprio dano também, resistência a toxinas e por aí vai. Cara, tenta dar uma olhadinha no que é melhor pra ti. Eu investi no máximo de combate que eu podia, tendo mais habilidades e tudo mais. Dei a melhorada no sinal Queen que eu podia dar. Coloquei mutagênicos lá no meu personagem para ele poder ficar pica das galáxias. E foi isso aí. Sinceramente eu não senti dificuldade nenhuma. Eu zerei o jogo em mais ou menos 3 dias ou 2 dias e pouquinho de jogo. Eu estou indo por 4 dias agora, né, jogando por causa das DLCs. DLC segura muita gente. Todo monstro que você descobre, existe uma coisa para eles que é o bestiário. Esse bestiário, que é uma parte do livreto do Geralt, que ele contém todos os inimigos que já foram enfrentados. Nessa parte vai estar dizendo exatamente as fraquezas desses inimigos e coisas desse tipo. Então é muito bom que vocês fiquem sempre de olho no bestiário. Porque, por exemplo, se um inimigo tem dano a fogo, sei lá, os aracnídeos que geralmente tem, vai estar lá dizendo que ele tem dano, ele leva mais dano contra fogo, ele tem menos resistência a fogo e tudo mais, quais itens usar contra ele, qual é a maior eficácia e coisa e tal. Então eu sugiro muito que vocês fiquem atentos a isso, porque vai ajudar bastante na hora de enfrentar tais inimigos, né? Obviamente. Temos também a parte de criações. Geralmente quando você chega em um ferreiro, você tem uma parte de, você pode criar algo para mim? Que geralmente é uma armadura ou uma espada. E essa parte de criação você vai encontrar diagramas ao longo do seu jogo. É essencial que você pegue o máximo de diagrama possível, porque você vai ter uma quantidade enorme de coisas que possam ser criadas. Obviamente que para criar uma armadura você vai precisar de tecido, de ferro e por aí vai. E essas coisas você vai encontrar ao longo do jogo. Couro e cada animal, uma dica que eu dou aqui para vocês agora. Cada animal que vocês encontrarem no jogo, tente matá-lo, sem assustar os guardas nem nada assim. Porque eles vão te dar comidas e algumas coisas que você pode usar para a parte de criação também.
Então, vocês devem ter notado aí pela gameplay de fundo que muitas vezes estou usando uma espécie de visão do qual me permite localizar pegadas e coisas do tipo. Então, gente, fique bastante atento porque essa é uma forma de rastreio do jogo Witcher. E isso ajuda muito, cara, porque com esse coisa que no caso do Xbox eu aperto o botão, né, que é o LT, que é o mesmo de precisão nos jogos de tiro, eu consigo saber onde tem inimigos através dos sons dos mesmos e coisa e tal. E ajuda muitas vezes também a rastrear, sabe, encrenca. Por exemplo, existem missões que nem sempre estão na cara. Às vezes uma pessoa vai te falar algo, mas se você averiguar bem a fundo a casa dessa pessoa, você pode descobrir que ela é uma canibal ou algo do tipo. E essa visão em si vai te ajudar a isso, a localizar inimigos, saber o que pode estar te esperando e coisa e tal. Sem contar que você pode escutar conversas usando isso. Então é muito bom que vocês fiquem sempre atentos a quando usar e como usar, porque é algo que vai te beneficiar muito. Vocês estão vendo aí atrás a barra de alquimia, né? Da qual te permite criar um monte de coisa, um monte de elixir, e agora vocês estão me vendo aí ampliar uma das coisas que é o mutagênico. Esse mutagênico é o de vida, o verdinho. E eu dei uma, né, ampliada nele para justamente o Geralt ter mais vitalidade, coisa e tal. Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Vocês estão vendo todas as poções aí atrás, todas as bombas. É muito essencial que vocês peguem aqueles diagramas para que vocês ganhem essas coisas, assim, aprendam a construir certas bombas e fazer certos tipos de poção, porque vai te ajudar bastante. Por mais que as poções como por exemplo, andorinha não sejam tão úteis, porque você vai ter muita comida e coisa assim, ainda assim você vai encontrar utilidade para elas, e isso vai facilitar ainda mais o seu jogo. Ao fundo agora vocês estão vendo o bestiário, e vocês estão vendo também que eles têm, né, por exemplo, esse bestiário aparecendo, esse vampiro barbado aí atrás. Vocês viram que ele tem dano, tem baixa resistência a dano de fogo. Então é muito interessante que vocês estejam sempre olhando para saber como enfrentar cada inimigo, porque isso ajuda muito e faz com que vocês passem mais rápido a batalha. A primeira vez que vocês vão enfrentar, provavelmente vocês não vão ter nenhuma informação sobre ele, mas assim que você derrotar, o seu bestiário vai ser atualizado e você vai aprender a lutar contra ele. Sobre a parte dos personagens, vocês perceberam que acima, né, tem uma divisão por cores e sinais, e cada um desses significa uma coisa. Um é para força física, outros são por sinais, bombas e coisa e tal. Cara, eu realmente indico que vocês façam a seguinte coisa: vocês invistam no modo de combate do Geralt, como golpes novos e coisas do tipo, porque existe um golpe muito bom que ele quebra a defesa, que vocês provavelmente me viram usar e que eu já falei até antes dele aqui. E depois eu indico muito que vocês, cara, aperfeiçoem o máximo que puderem da Quen. E também aquele que você controla a mente das pessoas, eu me esqueci agora o nome. Ele vai te auxiliar bastante nas partidas, assim, tipo, um inimigo com escudo, você vai conseguir quebrar a defesa dele usando isso, ou até mesmo colocar personagens inimigos ao seu dispor. Eu realmente acho que é um sinal que não é tão coisa assim, mas às vezes ele te facilita assim sua vida. Eu, sinceramente, para escolher, se eu começasse a jogar agora entre um e outro, eu acho que eu escolheria no lugar desse de dominar assim a mente, porque eu evolui muito ele para poder, eu vou ser sincero, para poder, né, manipular as pessoas no jogo e tal, fazer com que eles façam muito o que eu quero. Eu sugiro que vocês então evoluam ele para justamente conseguir certas coisas com esse sinal. Mas eu também sugiro que vocês deem um pouco mais de olho para o Aard, que é um sinal muito útil e que ainda tem a mesma função do que tinha no antigo. Está um pouco mais difícil de executar, porque, né, a mecânica do Witcher está mais ampliada e tudo mais, mas mesmo assim eu ainda indico que vocês deem uma olhada nisso. Aí atrás vocês estão vendo exatamente essa barra de evolução que eu falei para vocês. Então, eu indico que vocês façam exatamente como eu falei, cara, porque vai facilitar bastante a sua jornada no Witcher. No mapa mundi vocês vão conseguir, né, ver tudo aí, não é exatamente o mundo, mas é o mapa de cada região e tudo mais. No caso, essas bandeirinhas verdes, cara, são um lugar onde vocês podem ir, podem viajar pra lá. E vocês estão vendo que tem um monte de pontos de interrogação, então são lugares que eu não explorei ainda. Então é aquilo, eu tenho 75 horas até aí de The Witcher mais ou menos, e eu não explorei 100% do jogo. Tá longe disso, mas eu fiz, tipo, se eu não me engano, já tinha feito 100% dos contratos nessa parte aí. Não, eu fiz depois, é verdade. Que no caso eu saí a DLC que eu tava jogando. E eu consegui mais uns contratos de DLC e eu já tô hoje com todos os contratos concluídos no meu jogo do Witcher. Só que eu ainda não desbloqueei a missão dos contratos, porque provavelmente eu não peguei todos do da DLC. Então ainda assim eu vou ter que pegar do Blood Wine para poder completar 100% de tudo isso. Vocês vão poder dar Fast Travel naquelas bandeirinhas verdes. Isso vai facilitar bastante a sua vida. Então eu sugiro que vocês, sempre que explorar algo, sempre que quiser viajar, fiquem sempre atento a isso, porque é uma mão na roda. A DLC Heart of Stone, ela trouxe uma coisa que era
uma novidade, porque não tinha no jogo principal. Por exemplo, existia um mercador que assim que você ia falar com ele, ele te falava sobre runas que você podia colocar na sua espada. E essas runas intensificariam a força da sua espada, fazendo com que você virasse, né, um guerreiro muito mais forte e tudo mais. Não exatamente você, mas a sua espada daria mais dano e teria muito mais eficácia e coisas e tal. Então, isso é algo que sim, amplifica um pouco mais o cachorro latindo, que amplifica um pouco mais o que você vai poder fazer no Witcher, sabe? Que você vai poder evoluir e tal. A DLC Blood and Wine, ela trouxe também uma novidade, que assim que você conclui uma missão lá de procurar sobre um cara que tratava com alquimia, algo assim, tentando fazer com que o filho dele pudesse deixar de ser um Witcher, né? Já que ele prometeu, tipo, como pagamento, o bruxo que salvou ele, né? Pediu pra pegar a primeira coisa que ele visse quando chegar em casa. Foi o filho, ele se fudeu, teve que dar. Ele estava buscando uma forma de reverter, no caso, o sintoma, né, a bruxaria, as mutações do Witcher. E assim que você concluir essa missão, você vai conseguir ampliar ainda mais o seu poder de Witcher, porque toda a pesquisa do cara deu errado. E aí vai surgir mais uma nova barra, que vai ser a revolução da evolução do personagem. E, cara, deem uma atenção a isso, caso vocês queiram fazer a DLC Blood and Wine, porque vai te auxiliar bastante no seu joguinho, na própria DLC. Eu mesmo, cara, dei uma visão, li bastante, prestei muita atenção e vou dizer que gostei do que vi. Para resumo da ópera, The Witcher 3 é um jogo muito completo, gente, com muita coisa. Tudo que eu citei aqui é tipo bastante informativo, eu sei disso. Tem muita informação e talvez seja muito difícil captar tudo de uma vez só. E acreditem, é capaz de ainda ter faltado alguma coisa. Caso tenha faltado algo, peço que vocês, né, que repararam, postem nos comentários apenas para ajudar. Caso você tenha qualquer dúvida também de The Witcher, cara, poste ainda aí nos comentários, porque eu vou tentar te ajudar. Aproveita que o jogo ainda está fresco na minha mente. E, bom, é basicamente isso, gente. Obrigado por tudo. Fica na paz, até mais e valeu!